Nós vamos conversar agora com a especialista em educação financeira da Serasa, Aline Vieira. Muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo espaço, prazer falar com vocês. Primeiro esse dado, né? Rio Grande do Sul, o dado atualizado agora de janeiro, 45% dos adultos com alguma conta atrasada, ou seja, inadimplentes, um aumento em relação a um ano atrás, quando era 40% no início de 2025. O dado do Brasil arredondando, já que é 49,6%, 50%, metade dos brasileiros adultos hoje inadimplentes pelos dados da Serasa. Vocês têm o diagnóstico por que tanta gente está com contas atrasadas? Perfeito. A gente faz alguns estudos, né? O mapa da inadimplência ele já é feito há 10 anos e, infelizmente, a gente bateu o recorde. Nós chegamos aí nesses mais de 81 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Os principais segmentos que levam à inadimplência dentro desse mapa que a gente olha, primeiro, bancos e cartão de crédito, eles representam aí uma grande parcela, quase 27% dos motivos desse endividamento. Em segundo lugar, nós temos também as contas básicas, como água, luz e gás, o que acende um alerta, né? Então, são contas que são essenciais para o brasileiro. Ele precisa pagar essas dívidas e, infelizmente, elas estão levando as pessoas à inadimplência. Esse é um dos principais motivos aí que a gente vê. Uhum. E Aline, acho que ainda seguindo nessa questão da razão, né, do motivo disso, tu tem alguns elementos que possam nos dizer por que está batendo recorde, né? O que está acontecendo? É uma questão do cenário econômico atual? Tem outros elementos que estão endividando mais as pessoas? Se fala muito sobre aqueles jogos de aposta, bets, enfim. Queria que tu trouxesse para a gente que diagnóstico vocês têm relacionados a isso. Por que nós estamos batendo recorde de inadimplência? A inadimplência, ela é um conjunto de fatores, né? Ela é multifatorial, a gente fala. Tem fatores externos, sim. Então, tem o cenário econômico, o crédito, que cada vez mais as pessoas estão tomando, e o custo de vida pressionando a renda. Então, a gente vê aí que mesmo com o desemprego relativamente controlado, o orçamento continua apertado. Então, tem esse cenário aí desafiador, mas também tem a questão mais interna, né? Fatores internos que aí falando muito mais com a realidade daquela família. Então, a falta de planejamento financeiro, a utilização do crédito como complemento de renda é algo que a gente tem acompanhado muito e orientado os nossos consumidores. O cuidado, porque o cartão de crédito ele pode ser visto como um aliado para ajudar, assim, a sair das dívidas muitas vezes, porém não pode ser visto como um complemento da sua renda. E a ausência de reserva de emergência, que é algo muito importante. Então, todos esses fatores juntos acabam levando a uma dificuldade maior na gestão dos custos, principalmente os custos fixos, e aí a gente vê aí esse reflexo no número de inadimplentes no Brasil. Eu vejo um estímulo, não sei se vocês concordam na análise, um estímulo exagerado ao crédito. Uhum. Por exemplo, aposentados e pensionistas que comprometem um percentual muito significativo de uma renda, e não tem outra renda, é só aquela, com crédito consignado. Trabalhadores, e tem essa modalidade agora também, com carteira assinada, que comprometem uma boa parte do salário que vão receber, antecipam, e daí quando vai ter lá no final do mês o salário total, que daí tem o desconto de imposto, sobra muito pouco, que não cobre aquele custo que era o custo que ele sabe que vai ter todos os meses. Não há um estímulo e as pessoas são despreparadas para lidar com esse crédito fácil, disponível, de uma forma muito simples hoje, inclusive sem sair de casa, digital, na palma da mão. Com certeza essa digitalização aumentou, ainda mais depois da pandemia a gente vê um crescimento expressivo da digitalização dos bancos também, mas como eu falei, acho que a questão do cartão deixar de ser um meio de pagamento e virar uma extensão da renda, isso é muito preocupante. Vocês bem mencionaram a questão dos idosos, quando a gente olha para o recorte de perfil dos inadimplentes, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, a maior concentração está entre 40 até 60 anos. Então, tem sim aí uma representatividade de pessoas mais velhas também que estão nesse cenário de inadimplência. E aí tem uma dificuldade, porque quando a gente fala do crédito consignado, no caso para a CLT, tem o comprometimento da renda. Então, ele não pode ser visto novamente como uma extensão da sua renda. E sim, como no próximo mês a sua renda vai vir menor porque você tomou aquele crédito. Então, acho que essa consciência, principalmente com quem tem múltiplas responsabilidades financeiras, ela é fundamental para a gente tentar diminuir um pouco esse número, né, tão alto. Esse percentual, na média, é mais ou menos o mesmo, considerando as faixas sociais de remuneração, de renda.
Ou aqueles que são mais pobres têm um índice maior de inadimplência em relação àqueles que têm rendas maiores? Olha, a gente não olha especificamente para essa frente no nosso levantamento, mas eu acho que é muito importante a gente reforçar a questão da questão de organização financeira. E aí isso independe muito lógico que a realidade da pessoa vai, né, ajudar muito mais ela ter um dinheiro ali, uma reserva de emergência, com certeza, mas se ela tiver uma organização financeira desde o início, então tomar um crédito, ter esse cuidado, ela consegue ter maior controle para evitar a inadimplência, tá? Então, acho que o grande ponto é a pessoa ter essa consciência da sua realidade financeira e como ela pode se organizar para conseguir manter os seus gastos em dia e em momentos que ela estiver um pouco mais apertada, de repente abrir mão de alguns custos que a gente vê aí, por exemplo, planos de assinatura, coisas que acabam não aparecendo tanto no nosso dia a dia, mas no final do mês ele pesa no nosso orçamento. Então, essa consciência é algo que a gente tem falado muito. E oportunidades como o Mutirão da Serasa, eles surgem justamente para ajudar essas pessoas que não sabem muitas vezes por onde começar. Então, quero dar o primeiro passo, o que eu faço? Mutirões como o Feirão da Serasa podem ser um caminho aí para ajudar a encontrar descontos, enfim, facilitar, né? A gente vai falar mais sobre o feirão, certamente, que começou hoje, né, Stout? O feirão limpa nome. Mas antes eu queria insistir um pouquinho aqui, se tu conseguiria trazer alguma questão de perfil desse inadimplente, se é, por exemplo, algo que, eu imagino que sim, mas que pressiona mais as classes sociais com renda mais baixa. As pessoas mais pobres da população, isso faz sentido ou não necessariamente? Vocês têm algo assim que dê para informar sobre o perfil dos inadimplentes de um modo geral? O perfil a gente tem aí é bem múltiplo, assim, a gente vê 50% homem, 50% mulher, então você vê que não tem muita diferença nesse perfil. E envolve tudo o que a gente está falando, então a taxa de juros, a renda, o acesso ao crédito, as decisões financeiras individuais, o que é muito importante, então não dá para atribuir a um único fator, mas o que a gente pode falar juros altos, ele vai encarecer o crédito e pressionar o orçamento daquela família. Se a família tem uma renda menor, com certeza o orçamento dela vai ficar um pouco mais difícil dela conseguir ter um respiro, né? Então, isso tem com certeza uma influência, mas lembrando, é um conjunto de fatores. E vai virando uma bola de neve, porque a partir do momento que a pessoa fica inadimplente, daí ela começa a ter consequências como restrição de crédito. Exatamente. E o crédito ele pode ser visto como um facilitador para sair dessa inadimplência, se usado com consciência, mas se a pessoa ela tem aquela bola de neve, ela não sabe nem por onde começar, enfim, aí a gente vê o reflexo disso e, infelizmente, principalmente as pessoas com uma renda mais baixa, tem mais dificuldade ainda de sair dessa bola de neve. Esses novos jogos de azar, Aline, eles têm, de alguma forma, participação nesse índice imenso de inadimplência ou vocês entendem que não é um elemento assim tão importante? Olha, no mapa a gente não olha, porém nós fizemos pesquisa, sim, porque é algo que a gente também se preocupa muito, como as pessoas estão entrando nesses jogos de aposta, né? Então, nós fizemos uma pesquisa no final de 2024, que a gente foi investigar como que as pessoas, por que elas estão apostando, enfim. E um dado que chamou muita atenção é que 4 em cada 10 pessoas entrevistadas que apostam nesses jogos, nas bets, enfim, elas apostam com a intenção de conseguir um dinheiro para pagar uma dívida. Então, a gente vê que tem essa preocupação em negociar dívida, mas aí estão procurando outras formas de conseguir uma renda, o que é preocupante, porque a gente sabe que isso também pode ser um fator que leva ao endividamento. Apesar do mapa da inadimplência não ter esse recorte, com certeza isso é algo que acaba tirando prioridades financeiras de uma família que muitas vezes tem que pagar aí um custo, uma despesa básica e não consegue por conta desses jogos e outras coisas que vão entrando aí no meio da conta, né, final. Queria que tu falasse um pouco sobre o Feirão Limpa Nome da Serasa, que começou hoje, e eu estava vendo aqui, Stout, é um mutirão de negociação de dívidas que os descontos chegam a 99% do valor total da dívida. Eu queria até que tu explicasse pra gente, Aline, como é que alguém pode dar um desconto de 99%, que é impressionante mesmo. Sim, o feirão ele começou hoje, ele vai dia 1º de abril, é o maior mutirão, porque nós temos agora mais de 2.200 empresas parceiras junto com a Serasa para oferecer esses descontos muito expressivos. Com relação aos descontos, vai depender muito do tipo da dívida, do tempo dessa dívida também, né, o valor de juros que aquela dívida já adquiriu.
Então, tudo isso vai ajudar para que a empresa consiga dar um desconto melhor ou não, né? Então, a Serasa, ela é intermediadora desse processo todo. Nós temos aí mais de 2.000 empresas juntas. Porém, os descontos chegam, sim, a 99%, mas vai muito depender dessas condições que eu mencionei, né? Então, tempo, enfim, quanto tempo a pessoa tem aquela dívida também influencia. E tem casos, sim, acho que no último feirão, um caso que chamou muita atenção na tenda lá de São Paulo, a pessoa pagou com menos de R$1 uma dívida. E era uma dívida que estava há muito tempo ali, a pessoa estava nervosa, tentando resolver e conseguiu. Ela foi lá por curiosidade tentar negociar e conseguiu um desconto, ela pagou por menos de R$1. Então, existem sim esses descontos, muitas pessoas desconfiam. A gente fala muito para tomar cuidado com golpes também, porque o desconto expressivo assim chama atenção. Mas a consulta é gratuita, então se o consumidor tem uma dívida e quiser consultar, sempre vale a pena. E como faz? Quais são os canais, seja digitais ou os locais, para fazer consulta, saber se uma parte daquela dívida está em renegociação por parte do credor, da empresa que tem aquela dívida para receber? Para consultar de forma online, são os nossos canais digitais, então tanto no nosso site, que é o serasa.com.br, o nosso aplicativo e o WhatsApp da Serasa também. É muito importante reforçar o canal oficial por conta dessas fraudes que eu mencionei. Então, o nosso WhatsApp oficial é o 11 99575 2096. E para quem prefere negociar presencialmente, nós temos parceria com agências dos Correios. São mais de 7.000 agências dos Correios em todo o Brasil que estão fazendo essa consulta gratuita e oferecendo renegociação de dívida diretamente ali no caixa das agências dos Correios. Então, se a pessoa precisa ir, quer tirar alguma dúvida, todo o time dos Correios também está super alinhado aqui com a gente para orientar da melhor forma qual dívida priorizar, né? Então, como eu falei, qual dívida está com juros maior, como que ele pode parcelar aquilo, faz sentido ou não. Isso nas agências dos Correios também tem todo esse apoio.